Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues, estamos aqui no 14º dia do nosso jejum de Daniel. Isto é, estamos alcançando 66% do nosso tempo, do nosso propósito já alcançado. Por favor, diga para mim se o som está chegando legal aí, se está chegando. Pai Celestial, nós te agradecemos e te bendizemos, meu Deus, porque o Senhor nos concede a graça de alcançarmos hoje o 14º dia. Já atingimos 66% do nosso objetivo. Que a sua bênção, a sua graça seja sobre a vida de cada irmão, cada irmã que está perseverando no jejum de Daniel. Glórias a ti, Jesus. Uma boa noite a todos. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de todos vocês. Espero que todos continuem bem, dirigidos e protegidos pela graça do Senhor nosso Deus, inspirados pelo Espírito Santo e prontos
para alcançarmos os nossos objetivos. Quero dar as boas-vindas a todos. Dou as boas-vindas para Leonilda Vitor, Catarina Augusta, Diana Araújo, Joyce Camila, Wanda Maria, Cláudia Aparecida, Ilza Toniza, Fábio Souza, Liliane Leite, Diana Melo, Fabrício Galon, Winen Ferreira, Cícero Wilson, Elisandra Costa, Willow 13. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Como eu falei para vocês, eu coloquei o anúncio. A palavra de hoje, como ela é uma palavra grande demais, até agradeço alguns comentários, né? Irmãs lá que deixaram no grupo, né? Falando da palavra de cada uma está edificando mais que a outra, né? Uma irmã ainda não havia aí ao vivo ainda, né? Mas uma irmã também estava aí comentando, né, que as duas últimas lives foram mais curtas, né? E estava sentindo já a falta. Hoje a gente já não vai ser tão curtinho assim não. Mas nós vamos dividir essa mensagem em duas partes. E daqui para frente os temas, eles são temas mais fortes. Nós esses dias trabalhamos com mensagens que foram um ajuste, uma preparação, e agora nós vamos estar tratando diretamente de assuntos e temas que são fundamentais, e todos eles estão interligados. E hoje nós vamos começar a primeira parte, a segunda parte amanhã, e assim vamos dando sequência. Nessa semana, a partir de amanhã começa a última semana do jejum de Daniel, então os temas serão mais fortes e necessários para o nosso treinamento. Nós vamos começar a falar sobre as 7 amarras que prendem sua vida. 7 amarras que prendem sua vida. Hoje nós vamos falar uma parte, se não me engano acho que são 4, e a gente deixa 3 para amanhã, para não ficar longo demais. E assim a gente não precisa correr com o tema, a gente pode trabalhar com o tema com bastante calma, para que todos continuem tendo edificação e entendimento. Até que se não tiver entendimento, não vai haver edificação. Então vamos lá. Você já parou para se perguntar por que nada parece mudar na situação da vida de muitos cristãos? Por que muitos fazem oração a Deus e perguntam o que fez de errado e não tem resposta dele? Nós já até falamos sobre parte disso. Por que as pessoas invejosas conseguem atrapalhar tanto a sua vida com a sua família, especialmente no seu trabalho? Por que os seus filhos não se firmam no caminho do Senhor, voltam para o mundo, perdem interesse pela vida espiritual? Por que o marido ou a esposa vivem perturbado, nervoso, irritado? Por que o adultério entra na vida de um casal que parecia viver feliz? A palavra de Deus, ela traz a resposta como uma cirurgia. Primeiro ela corta e arranca, e dói muito, mas depois ela sara e a bênção se torna realidade. Vício. Vício é tendência ou hábito de praticar o mal. Os vícios são atrasos de vida. Os vícios são amarras, são laços que prendem sua vida e te impedem de seguir em frente, de vencer, de ter sucesso, especialmente a bênção de Deus. Esses vícios são frutos de uma mente escrava. A geração de Moisés tinha uma mente escrava. Eles, os seus pais, os seus avós, os seus bisavós. 430 anos de escravidão gerou uma mente escrava. Um ensinava o outro a ser escravo. Atualmente, uma grande parte das igrejas estão cheias de mentes escravas, uma grande parte mesmo, que não conseguem pensar além do material que lhes é jogado como um mantra, coisas materiais, a vida material. A mente escrava, ela aprisiona a pessoa. A pessoa nunca vai sonhar com aquilo que nunca imagina em sua vida, especialmente na vida espiritual. A mente escrava impõe um cabresto na vida da pessoa, que não consegue ver o lado espiritual e por isso não terá uma experiência de gratidão. A primeira geração de Moisés morreu no deserto, reclamando, murmurando, se desviando dos mandamentos de Deus, apenas buscando aquilo que era de caráter material, água, comida, bem-estar, prazeres carnais, bens materiais, etc., que era possível no deserto. A pessoa terá muitos vícios, os quais praticará achando que é normal na vida do cristão. E não percebe que esses vícios amarram, acorrentam suas vidas. Eles morreram no deserto e não entraram na terra prometida por Deus. Esses vícios são comuns, mas não são normais. Esses vícios estão amarrando provavelmente a sua vida, sem que você perceba.
Não tente se justificar dizendo que pouca coisa não vem fazendo. Essa é a oportunidade que Deus está te dando para mudar a realidade de sua vida atual e te conduzir para uma vida plena, como é a vontade de Deus. Existem 7 portas que abrem a entrada de demônios, e com eles tudo que não presta entra em sua vida e fica resistindo, não querendo ir embora. Ouça a voz do Espírito Santo para você. Em Hebreus 3, dos 3 ao 25, nós lemos assim, na Bíblia Viva: falem diariamente uns com os outros a respeito dessas coisas enquanto ainda há tempo, para que nenhum de vocês, cegado pela fascinação do pecado, se torne endurecido contra Deus. Porque se formos fiéis até o fim, confiando em Deus, tal como fizemos no princípio, quando nos tornamos cristãos, participaremos de tudo quanto pertence a Cristo. Mas o tempo é agora. Nunca se esqueçam da advertência. Hoje, se ouvires a voz de Deus falando a vocês, não endureçam os seus corações contra Ele, como fez o povo de Israel quando se rebelou contra Ele no deserto. Então nós vamos falar sobre 7 portas que são entradas de demônios, são vícios. E naturalmente você está pensando que eu vou falar sobre bebida, cigarro e droga aqui. Então são esses daí não. Esses são vícios que você já conhece muito bem. E só pratica se for muito teimoso. Mas nós vamos falar sobre outros. Outros são 7 portas de entradas de demônios. O primeiro deles é xingar. Nós já falamos sobre palavrões em outras mensagens, né? Mas aqui nós vamos trazer uma outra coisa. A palavra em português, ela vem do angolano kuxinga, que significa injuriar, descompor, e passou a ter o significado de agredir por meio de palavras. Então xingar, você agride por meio de palavras. Todo o universo foi construído por palavras. E em Hebreus 11:3 nós lemos: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Nós já citamos diversas vezes, diversas mensagens esse versículo. E já aprendemos que nossas palavras têm poder, que foi o tema da mensagem de ontem. O Provérbios 18:21 nos diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que foi falado não tem mais como voltar. O verbo xingar em hebraico é mekalel, que vem de kalal, que significa amaldiçoar, ser desprezível. O hebraico não existe, em hebraico não existe xingamento. Não tem como xingar uma outra pessoa em hebraico, porque o hebraico é uma língua santa. O apóstolo Paulo escreve em 2 Timóteo 3,15, e que desde a infância sabes as sagradas letras que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Não tem como xingar numa língua santa. Jó 2,9, provavelmente você já leu, diz: então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. A palavra amaldiçoar aqui é bará ou barak, né? Essa palavra, ela significa abençoar, didaticamente amaldiçoar, porque o autor sagrado não se atreveu a falar uma coisa, escrever uma coisa dessa, então ele coloca, mas o contexto do hebraico nos permite essa tradução. Quando você xinga alguém, você se coloca numa posição de arrogância muito grande, parecida do diabo. Sua arrogância te impele a pensar que você é melhor do que a pessoa que você xinga. Quando eu xingo alguém, eu coloco essa pessoa numa posição de humilhação tão grande, e nesse caso também me coloco na posição de Deus, porque somente Deus pode humilhar uma pessoa. Xingar, o mehalel, significa amaldiçoar, isto é, tirar a essência de Deus da pessoa a quem eu xingo. E isso é uma atitude muito séria, que Deus não vai deixar sem correção. Salmo 40:15 diz: sofram perturbação por causa de sua ignomínia, né, que é uma vergonha. Os que dizem bem feito, bem feito. Sofrer perturbação shaman, em hebraico, quer dizer estar aterrorizado, estar perturbado, que causa ruína, sem paz. A palavra bem feito é reak, que significa bem feito, feito no capricho, mas aqui é uma interjeição que significa algo que você comemora, uma comemoração pela desgraça de outra pessoa. O Salmo 73, ele fala: retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. 3 vezes na escritura, duras punições para aqueles que falam bem feito. Xingar amarra a sua vida, xingar atrasa a sua vida e não te deixa alcançar o sucesso, alcançar o progresso. Nós lemos também Ezequiel 25:3 e 4. Diz aos filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: visto que tu disseste bem feito acerca do meu santuário quando foi profanado,
acerca da terra de Israel quando foi assolada e da casa de Judá quando foi para o exílio. Eis que te entregarei ao poder dos filhos do Oriente, e estabelecerão em ti os seus acampamentos, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão dos teus frutos e beberão o teu leite. Se não devemos aqui, ele fala, é uma condenação aos filhos de Amon, que eles zombaram de Israel, né, e o santuário do Senhor, falaram bem feito, quando ele foi profanado por Nabucodonosor. E ele fala então que ele entregaria, e infelizmente os amonitas acabaram mesmo nessa situação. Se não devemos xingar qualquer pessoa, pior ainda é xingar seu filho, sua filha, seus netos, seu marido, sua esposa, seus irmãos, pais, avós, etc. Jesus morreu na cruz por todos eles, não se esqueça disso. Tiago 3, 5, 6, 9 e 10 da Bíblia Viva traduz assim: a vossa palavra, primeiramente Colossenses 4, 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então a sua palavra tem que ser temperada com sal. Todo mundo aqui sabe cozinhar, pelo menos fritar um ovo. O que acontece se a gente colocar sal demais ou sal de menos? O sal tem que estar no ponto certo. E é isso que é importante para nós. Então o texto de Tiago 3, 5, ele fala assim, do 5 ao 6, o 9 e o 10. Assim também a língua é uma coisa pequena, mas que prejuízo imenso pode provocar. Uma grande floresta pode incendiar-se por meio de uma centelha pequenina. E a língua é uma chama de fogo, está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. E é o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Umas vezes a língua dá louvores ao nosso Pai Celestial, e outras ela rompe em maldições contra os homens que são feitos à semelhança de Deus. E assim a bênção e a maldição vêm brotando da mesma boca. Queridos irmãos, é evidente que isso não está certo, né? Não convém isso. Xingar aquilo que fazemos no banheiro, né? O número 2, menos ainda, porque você está invocando essas coisas. Quando você xinga, você fala palavrão, você fala palavra de bobagem, você fala palavras maliciosas, conta piadas com sentido malicioso, fala palavras para ofender alguém. Neste momento estão acontecendo 3 coisas. Primeiro, o inferno está usando a tua língua, você está sendo um instrumento do diabo. Tiago 3,6 ele fala: e a língua é uma chama de fogo, está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. E é o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e de desastre. Cada palavrão traz oculto um demônio, nós já explicamos isso em mensagens anteriores. Segundo, a sua língua vai destruir a sua vida. Tiago 3,6 fala: a língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Porque tudo que você fala, você atrai para você. E terceiro, a sua língua vai destruir a sua vida de outra pessoa. Destruir a vida de outra pessoa, melhor dizendo. E ele fala umas vezes, Tiago 3, 9 e 10, umas vezes a língua dá louvores ao nosso Pai Celestial e outras ela irrompe maldições contra os homens que são feitos à semelhança de Deus. E assim a bênção e a maldição vêm brotando da mesma boca, queridos irmãos. É evidente que isso não está certo. Então essa é uma porta, a primeira porta de entrada de demônios. É o xingamento, é o palavrão, como nós já falamos. A segunda porta que amarra a tua vida, a mentira. Salmo 7,14 nós lemos: eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Salmo 5,6 diz, está escrito: destruirás aqueles que falam mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário. Mentira é falar ou dizer algo contrário à verdade. O diabo é o pai da mentira, conforme Jesus ensinou em João 8,44. E portanto a mentira é um instrumento diabólico que o homem usa para a sua própria perdição. O mais triste é que o homem ama a mentira. Mesmo os cristãos de hoje, pastores, não amam a verdade, pois ele é mau por natureza. Romanos 1,25, Apocalipse 22,15. A mentira tem pernas curtas porque a verdade chega sempre mais depressa. Pesquisas indicam que as pessoas mentem sobre 25% do que fala. Quer dizer, vocês já pensaram que de cada 100 palavras que são ditas, 25 é mentira? Outro dado aponta que uma mentira vem aos nossos lábios cerca de 200 mentiras por dia. Em média, uma mentira a cada 5 minutos. Quer dizer, é uma natureza muito maligna essa influência do diabo na vida das pessoas. E isso amarra. O diabo é o pai da mentira. Jesus falou lá em João 8,44, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele.
Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Os mentirosos irão para o lago de fogo e enxofre, como o apóstolo João escreveu em Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Há vários tipos de mentira. A mentira fingida ou dissimulada. Num elogio falso, esconde-se a verdade do que se sente. Lucas 20:21, nós vemos assim: e perguntaram-lhe dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensina com verdade o caminho de Deus. Os escribas agiam assim. Era um elogio falso. Segundo, uma mentira bajuladora, quando dizemos o que a pessoa quer ouvir porque temos os nossos interesses. Você sim é uma pessoa maravilhosa, mas aproveitando a ocasião, você não pode me emprestar aí R$800 até o mês que vem? Terceira, mentira branca. É considerada uma mentira bondosa, contada somente para garantir a interação com as outras pessoas, ou para não desapontar alguém. Nossa, como você está chique, todo combinadinho. Depois diz consigo mesmo: que horror, engordou, que roupas ridículas, roxo com cor de rosa, e por aí fora. Mentira mascarada. Quando não podemos prejudicar uma pessoa diretamente, fingimos uma situação e tiramos uma casquinha. Pergunta por uma pessoa para saber sobre ela, com a intenção de fofocar, caso esteja se dando mal. Eu sabia que era fulano, ela nunca me enganou. Não sei não, esse cara tem jeito que é vagabundo. Quer dizer, nós vamos colocando esse tipo de coisa, é mentira. Mentira do falso testemunho. É feita como uma trama para puxar o tapete de alguém, para matar o relacionamento de amigos, para roubar a paz, para destruir casamentos. Esses verbos pertencem ao diabo. Judas a usou com um beijo para atrair Jesus. Em juízo ou numa questão se apresenta, mas é uma testemunha falsa. Jesus sofreu esse tipo de mentira, que viola os 10 mandamentos. Não dirás falso testemunho. Tem a mentira da traição. É típica de pessoas que traem a confiança de alguém. Do filho que mente para os pais, do marido que trai e mente para a esposa, da esposa que trai e mente para o marido, do pai ou mãe que mentem para o filho, do membro que trai seu pastor, do pastor que trai algum membro, e assim vai. Pela frente diz palavras maravilhosas à pessoa, jura fidelidade, mas pelas costas critica, faz fuxicos, fofocas, mexericos e tudo quanto o diabo puder. Então a gente vai vendo aí que, infelizmente, isso são coisas que não tem jeito da gente ignorar. Ou nós vamos aprender a tratar com esses males, ou esses males eles vão estar aí conduzindo a vida da maioria das pessoas, vão estar realmente fazendo as coisas acontecerem de forma até que diária. E dando sequência. A mentira gananciosa é típica dos políticos corruptos e que no nosso país, né, nós temos aí a dar com pau. De todos aqueles que desejam cargos, benefícios, dinheiro, fama, riqueza, que prometem e não cumprem. Das pessoas que querem vender algo e garantem a qualidade do mesmo, cobram caro e depois o comprador descobre que foi enganado, comprou gato por lebre, como se diz aí no ditado. Também das pessoas que querem comprar algo e percebendo que o vendedor não conhece muito o que está vendendo, desmerece o produto, obrigando o vendedor a vendê-lo por um preço bem abaixo do real. Né? Temos a mentira silenciosa ou mentira por omissão. É mentira de quem sabe quem é o culpado, mas omite, isto é, faz silêncio. É quem é coberto o erro, torna-se cúmplice daquele pecado e pratica mentira silenciosa ou por omissão. É da pessoa que se finge de morto para que a verdade não venha à tona. Fez algo errado ou deixou de cumprir uma ordem, mas não diz nada. Se descobrirem tudo, senão fico caladinho. Se você é mentiroso ou mentirosa, então sabe que a mentira também acorrenta a sua vida, que não vai para frente com a bênção de Deus. A terceira porta, muito comum, que abre porta para demônios, a inveja. Provérbios 14:30 diz: o sentimento sadio é a vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. A King James atualizada traduz: a paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como câncer. Podridão aqui traduz a palavra hebraica halkab, que significa podridão, apodrecimento, e vem de rakab, que significa apodrecer. Inveja, kiná, em hebraico, significa ciúme, atitude ciumenta.
Esta palavra significa uma intensa paixão no ciúme que é maior do que a ira ou cólera de uma pessoa, o que tem mal olhados, para vocês terem uma ideia. A palavra inveja, ela vem da palavra latina invidia, que por sua vez é uma derivação do verbo invidere, olhar com malícia. Para o dicionário Michaelis, inveja pode ter dois significados: sentimento de ódio, desgosto ou pesar que é provocado pelo bem-estar ou pela prosperidade ou felicidade de uma outra pessoa, e desejo forte de possuir e desfrutar de algum bem possuído ou desfrutado por outra pessoa, avidez, cobiça. A psicologia, de uma forma geral, ela define a inveja como o deslocamento de energia do potencial determinado indivíduo para a exacerbada preocupação com a satisfação e prazer de outra pessoa, normalmente íntima do sujeito, quer dizer, ele se preocupa mais com a vida do outro. O neurocientista japonês Hidehiko Takahashi, ele, do Instituto Nacional de Ciência Radiológica de Tóquio, ele realizou um estudo chamado Quando a Sua Conquista é Minha Dor e a Sua Dor é a Minha Conquista, correlações neurais da inveja e do Schadenfreude. Esse estudo foi realizado com 19 pessoas, 10 homens e 9 mulheres, na faixa etária de 20 anos, portanto, em uma idade bela da vida. Quando ele sentiu inveja, a parte córtex dorsal anterior do cérebro é ativado. O Takahashi, ele percebeu que quanto mais intenso o sentimento de inveja, maior a atividade registrada nessa área. E essa parte do córtex do cérebro é responsável pela dor física e também associada à dor mental. Portanto, a inveja dói como uma dor física, que você precisa tomar aí um Tramal, Dorflex da vida. Schadenfreude é um termo alemão sem tradução para o português, não tem como se traduzir essa palavra Schadenfreude, ou Schadenfreude, que é utilizado para definir o sentimento de alegria ou satisfação diante do dano ou infortúnio do outro. Quer dizer, é o tal do bem feito, né? Você fica feliz com ver a desgraça dos outros. O termo é resultado da junção de duas palavras alemãs, Schaden, dano ou prejuízo, e Freude, que significa alegria ou prazer. Os tipos de invejosos. No mesmo estudo, o Takahashi, ele identificou 5 tipos de pessoas invejosas que podemos encontrar ao longo da nossa vida. O invejoso sarcástico. O invejoso sarcástico, ele camufla a sua inveja com um falso senso de humor, com um tom sarcástico. Ele não ataca diretamente quem inveja, porém sempre dará um jeito de falar mal das fraquezas e erros da pessoa da qual ele tem inveja. Sua principal forma de ataque é diminuindo as pessoas e as inferiorizando. Quer dizer, então quando você vê uma pessoa que tem prazer de falar mal do ponto das fraquezas do outro, você pode ter certeza que está com inveja do outro. O invejoso direto. Ao contrário do invejoso sarcástico, o invejoso direto vai demonstrar sua inveja de maneira direta, com o intuito de fazer o outro se sentir mal. Quer dizer, de fato ele é carudo mesmo, né? Esse tipo de invejoso é inseguro, com baixa autoestima e personalidade agressiva. Ele vai detalhar as falhas, os defeitos e os erros da pessoa que tem inveja. Os invejosos diretos são pessoas tóxicas e que você precisa manter longe da sua vida, porque tudo isso amarra a vida. Um outro tipo é o invejoso pessimista. Esse invejoso quer minar sua moral e te desmotivar. Ele sempre vai colocar pontos negativos em notícias boas que você der. Sua principal arma são os argumentos e comentários negativos. Toda vez que você está tentando fazer alguma coisa boa, ele vem e arruma um jeito de desistir. Fazer você desistir. Quando você desiste daquilo, ele fica satisfeito. Então, se você vai comprar alguma coisa, ele fala para você não comprar, que aquilo não presta. Se você está acreditando em uma coisa, ele fala para você não acreditar que aquilo, de uma certa maneira, aquilo não é nada bom. Ele sempre vai fazer você desistir de uma coisa. Aí ele fica satisfeito. Porque ele não faz, não quer que você faça também. Invejoso competitivo. O invejoso competitivo não vai demonstrar sua inveja com palavras, mas sim com ações. Ele sempre vai arranjar um jeito de estar no mesmo patamar que você ou acima. Ele não se satisfaz com o que tem. Você trocou de carro, ele vai e troca também. Será sempre assim. Você pinta a casa, ele pinta também. Você põe piscina na sua casa, ele põe na dele também. Ele costuma dizer que é você que tem inveja dele. O invejoso à espreita. O invejoso à espreita, o dito tipo aqui, no início vai ser um observador. Ele vai esperar o momento certo para soltar o seu "eu te disse" e cutucar a tua ferida. Muitas vezes podemos não perceber, pois eles não vão falar nada que te compare com eles. Além disso, eles podem te oferecer conforto, mas para eles será como uma forma de se sentir superior com a sua humilhação. Não podemos ter inveja. Provérbios 23:17 diz: não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Não conviva com gente invejosa, mesmo da família. Provérbios 27:4 diz: o furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Ele disse: mas quem poderá enfrentar a inveja? Jesus foi entregue por inveja. Está lá em Mateus 27:18.
José do Egito foi vendido pelos irmãos por inveja. Gênesis 37:11, Atos 7:9. O povo hebreu reclamou por inveja dos irmãos Moisés e Arão. Salmo 106:16. Os filisteus entulharam os poços de Isaac por inveja. Gênesis 26:14. Aliás, né, estão entulhando os poços agora dos descendentes, né? O salmista Asaf chegou a ter inveja dos arrogantes que prosperavam, mas foi liberto. Salmo 73, versículos 3 e 17. A Bíblia nos ensina a não ter inveja dos ímpios que prosperam. Salmo 3:31, Salmo 37:1, Provérbios 24:1. A inveja procede do coração que não nasceu de novo. Mateus 7:22, Marcos 7:22, Mateus 15:10. Não tem intimidade com o invejoso. Provérbios 23:6, porque isso amarra a sua vida. Não me conte seus sonhos, seus problemas, sua vida em geral, porque isso vai amarrar com a vida. A inveja é amargurada e vem da sabedoria dos demônios. Tiago 3:14 e 15 nos ensina. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. A Bíblia Viva traduz assim: e evidentemente não se gabem de serem sábios e bons, se vocês forem amargados, invejosos e egoístas. Esse é o pior tipo de mentira, porque a inveja e o egoísmo não são uma espécie de sabedoria de Deus. Estas coisas são terrenas, materiais, inspiradas pelo diabo. E o pior, os invejosos não entram no reino de Deus. Nós lemos lá naquela grande lista que o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 5:19 e 21. Ele fala: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, a inveja é algo cruel e terrível na vida de qualquer pessoa. A inveja traz aflição de espírito. Eclesiastes 4:4 diz: também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Como identificar uma pessoa com inveja? Primeiro, não se alegra com o sucesso e com a conquista dos outros. Se você contar alguma coisa boa, ele não vai se alegrar. Vai dar um sorrisinho maroto, na melhor das alternativas. Segundo, de certa forma sente prazer ao criticar alguém. Então você vê um certo prazer de falar mal de alguém. Terceiro, dificilmente e raramente elogiam alguém. Você não vai esperar um elogio de um invejoso. Não vai ter, é muito difícil. Não consegue, é difícil. Quarto, tendem a subestimar as conquistas dos outros, enquanto exaltam as suas próprias. Se você falar que fez alguma coisa, ele vai falar que fez algo muito melhor. Então você já deu para entender. Sempre vai comparar para tentar humilhar a tua conquista e exaltar dele. Quinto, falam da vida alheia o tempo todo. Então, uma das coisas que caracteriza a gente fofoqueira, fuxiqueira, mentirosa se chama inveja, e isso amarra a vida das pessoas. E sexto, são pessoas extremamente competitivas e não querem ficar para trás, basta ver nas redes sociais. E o quarto tipo de porta que abre portas para demônios. O que são portas abertas para demônios? Fazer mal feito. Jeremias 48:10 nós temos assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada do sangue. A Bíblia Viva diz assim: maldito será o soldado que não se esforçar para destruir os moabitas, maldito quem não cumprir fielmente a missão que o Senhor lhe deu. Maldito aqui, arar, significa amaldiçoar amargamente, amarrar com um feitiço. São dois significados do hebraico. Relaxadamente, a palavra reminhar, ela fala de negligência, de falta de cuidado, mal feito, mentira, preguiçoso, indiferente. É o contrário de bênção, de graça, o beraká, o brahá, é o desgraçado. A Bíblia Viva traduz o desgraçado, desgraçado que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que poupa a sua espada e derramar o sangue do juízo divino. Essa palavra vem do latim malefacto, significa feito sem perfeição, de qualquer modo, feito de forma relaxada, sem capricho, sem cuidado, bruxaria, iníquo, ímpio. A palavra de Deus ensina que quem faz as coisas mal feitas é maldito, é desgraçado, né? Relaxado. Obadias 1:15, nós lemos assim, está escrito: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações.
como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Você não pode fazer as coisas mal feitas. Há 4 tipos de mal feitos. O primeiro é o mal feito por reclamação. É quando a pessoa ou é obrigada ou é constrangida a fazer algo que não quer. Faz reclamando o tempo todo, criticando, se não for ajudada. Em Números 21, 5, 6 está escrito: E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. O segundo tipo de mal feito é o mal feito como você acha melhor. É quando você não obedece ao que Deus mandou, ou ao serviço que você tem que fazer, que é correto. Ou faz como julga ser melhor. Ah, assim tá bom, tem gente que nem isso faz. Você tem um dom, um serviço, um ministério, mas faz de qualquer jeito esse ministério. Então foi dado para você um trabalho na igreja, seja ele qual for, de fazer limpeza, de guardar as coisas, não importa. Uma única vez Moisés não obedeceu à voz de Deus, mas fez o seu mal feito como achava melhor. Por causa disso, ele não entrou na terra prometida. Números capítulo 20, 11 e 12 está escrito: Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. E aí aconteceu isso, né? Ele acabou não entrando na terra prometida também. Pode ver, mas não entrou. O terceiro é o mal feito com mentira. Nós já falamos da mentira aí. Você faz bem feito no seu trabalho, mas as coisas do Senhor, no seu ministério, no seu serviço, você faz mal feito. Você falta, não dá satisfação para ninguém. Os motivos pelos quais você falta nas coisas do Senhor jamais faltaria do seu trabalho. Dá desculpas esfarrapadas para se justificar e mente. Falta, deixa de fazer, chega sempre atrasado, não presta atenção, sai antes de terminar, fica batendo papo com outra pessoa, vendo o celular e não presta atenção. Quer dizer, pouco faz, e quando faz, é com o seu fogo estranho. Como diz lá Levítico 10, 1, 2, está escrito: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu o fogo de diante do Senhor, os consumiu e morreram perante o Senhor. Eles têm uma série de situações, nós explicamos, tem um vídeo explicando sobre isso com detalhes, mas de uma certa maneira eles estavam inadequados, haviam bebido e colocaram um fogo estranho, quer dizer, fizeram mal feito de qualquer jeito. Não é isso aqui, vai de qualquer jeito, não é assim que funcionam as coisas. Viva dentro desse princípio de Deus. É muito importante, presta bem atenção nisso, muita atenção. Tudo que te vier para fazer, faça bem feito. Eclesiastes 9:10 diz: faça bem feito, na Bíblia Viva, faça bem feita qualquer coisa que você tiver que fazer. Depois da morte, para onde você vai, não se pode fazer planos, nem trabalhar, nem aprender, nem ganhar novos conhecimentos. Mesmo que não reconheçam o seu trabalho, faça bem feito. Porque quem faz mal feito atrai sempre o mal feito sobre si mesmo. Sua vida ficará amarrada e as pessoas conhecem. Não chama fulano, não, fulano faz mal feito. Mesmo que não tenha recompensa financeira, faça bem feito. Se for fazer, faça bem feito. Mesmo que todas as pessoas ao seu redor estejam fazendo mal feito e critiquem você por fazer bem feito, faça bem feito. Mesmo que seja uma pessoa ingrata, que não gosta de você e você tem que fazer para ela, faça bem feito. Não é por ela, é por você. Porque quem faz mal feito atrai sempre o mal feito sobre si mesmo. Sua vida ficará amarrada. Se for nas coisas do Senhor, então, o culto, o discipulado, a oração, a palavra, uma visita, a ceia, seja o que for, a limpeza, faça bem feito, porque nós vimos, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Jesus fazia bem feito. Em João 10, 37 e 38 nós lemos, está escrito: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que reconheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Isso implica em muito bem fazer o bem feito. O apóstolo Paulo fazia bem feito. Atos 20, 24. Ele diz, está escrito: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O Espírito Santo orienta a igreja. Em Romanos 12, do 6 ao 9, na Bíblia Viva, o apóstolo Paulo escreveu assim: Deus deu a cada um de nós
a habilidade de fazer bem determinadas coisas, de fazer bem feito, né? Assim, se Deus deu a vocês a capacidade de profetizar, então profetizem sempre que puderem, tantas vezes quanto a sua fé seja bastante forte para receber uma mensagem de Deus. Se tiverem o dom de prestar serviço aos outros, então sirvam bem feito, né? Se alguém é professor, faça um bom trabalho de ensino, bem feito. Se é pregador, veja que os seus sermões sejam enérgicos e proveitosos. Se Deus lhe deu dinheiro, ajude os outros com generosidade. Se Deus lhe deu capacidade administrativa e os fez responsáveis pelo trabalho dos outros, tome esse cargo com seriedade. Aqueles que levam o consolo aos entristecidos devem fazê-lo com disposição cristã. Não finjam apenas amar os outros. Amem realmente. Odeiem tudo aquilo que está errado. Coloque-se ao lado do bem e faça bem feito, né? Tem sempre alguém que vai ver o que você faz. Provérbios 22, 29 ensina assim: viste o homem diligente na sua obra? Diligente é prestativo, aquele que faz bem feito. Perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Sempre que alguém vai ver o que você faz. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz assim: você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Você é conhecido pela forma com que trabalha. Ou você faz bem feito, ou você faz mal feito. Tem gente que é conhecido, olha, você gosta tudo certinho, porque gosta de fazer bem feito. A gente, ele faz de qualquer jeito, de qualquer jeito tá bom. Isso é fazer mal feito. E existe o mal feito feitiço, feitiçaria, bruxaria. É quando a pessoa recorre a serviço de macumbaria, magia negra, trabalhos de macumba, bruxaria e feitiçaria para destruir a vida dos outros e de repente pode estar na vida de qualquer pessoa. Mas existem 3 princípios, eu não vou me alongar nesse tema, porque ele é um tema profundo. Eu quero deixar 3 princípios aqui importantes para você aprender. Primeiro, o diabo não pode possuir quem nasceu de novo. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então, é possível, e a gente já viu muitos evangélicos sendo possessos de demônio, mas são pessoas que não nasceram de novo. Segundo, o trabalho de magia negra, ele precisa de uma brecha sua, um pecado. 1 João 3,8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, todo o trabalho de macumba, de magia negra, bruxaria, feitiçaria, voodoo, ele vai pegar falhas, uma brecha sua. Brecha é uma porta espiritual, um pecado, seja mentira, seja qual for dessas que nós estamos aprendendo aí ou outras. Os demônios respeitam quem vive debaixo da cobertura espiritual do seu pastor. Nós vamos ter oportunidade de falar sobre isso na mensagem sobre a autoridade do crente. Hebreus 13:17 diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Na tradução da Almeida Corrigida Fiel, que é a tradução mais fiel na nossa língua portuguesa dos originais. Essa ordem para obedecer e estar sujeito é uma comunhão do Espírito, com ao menos um ministério que pastoreia o rebanho de Deus. Enquanto estavam debaixo da autoridade do homem de Deus, Satanás não podia pegar Emineu e Alexandre. 1 Timóteo 1, 19 e 20 está escrito assim: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre eles foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, uma autoridade entrega, pune eles. Com o irmão rico que amaziou com a madrasta, 1 Coríntios 5:1 está escrito assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Ele é tirado da comunhão do seu ministério e da comunhão da igreja para Satanás poder atacá-lo. Ele tira da comunhão do apóstolo e da comunhão da igreja. Observa que precisa sair da igreja para o Satanás atacar. Então é isso que ele vai fazer. 1 Coríntios 5, 4, 5. Então está escrito assim: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então ele vai sofrer os reveses para se arrepender e poder ser salvo, né? Reconciliar com Jesus e ser salvo. Os ministérios têm a função de pastorear o rebanho. O apóstolo Paulo escreve lá, está escrito assim em Atos 20, 17 e 28. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja.
No versículo 28, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A palavra presbíteros não foi traduzida, esta palavra ela é assim mesmo no grego, né? Então ela apenas foi transliterada, né? Que você pega as letras do idioma que você está traduzindo, no caso aqui a língua portuguesa, né? E substitui. É o que preside a Assembleia Cristã. Bispos, episcopos, superintendente, é o supervisor, e pastorear, poimaino, que é a palavra cuidar, como um pastor. Então, na verdade, bispo, pastor e presbítero no Novo Testamento eram a mesma pessoa, o que mudava a função. O pastor, como presbítero, ele estava presidindo. Como bispo, ele supervisionava as igrejas, né, que eram nas casas. Então ele visitava de uma por uma para saber o seu estado. E o pastor em si ficava na sua localidade cuidando, né? É uma metáfora que significa suprir as necessidades da alma. A função do pastor: guiar, guardar, conduzir o rebanho ao curral e levar o rebanho para o pasto, para a sua nutrição e dar alimento. No Novo Testamento, pastor, bispo e presbítero é a mesma pessoa, mas em funções diferentes. Presbítero é o homem que preside a igreja. Bispo é o homem que supervisiona a igreja. Pastor é o homem que cuida do rebanho de Deus. Então, a palavra, né, é assim. Tanto que, de momento algum, você vai ver algo diferente no Novo Testamento. Em nossos dias, esses demônios, muitas vezes, encostados na pessoa, é chamado de encosto. É um demônio que, por diversas razões, começa a acompanhar a vida de uma pessoa, causando doenças. Então, por isso que o trabalho é feito. E às vezes ele não possui a pessoa, mas ele vira um encosto. Muitas delas não são dessas doenças, acabam não sendo diagnosticadas por exame, faz todos os exames, né? A vida fica amarrada, a pessoa vive em constante depressão, tristeza, sente muita raiva, não consegue perdoar, fica agressiva por qualquer coisa. Não necessariamente a pessoa é possessa, tem apenas o que eles chamam de encosto, né? Numa forma simples de explicar, o que popularmente se chama de encosto é um espírito atormentador que atormenta a vida da pessoa, e Jesus tratou com eles. Em Lucas 6,18 nós lemos que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. São esses que hoje se chamam encosto. É porteiro? Receba as pessoas na porta com um sorriso da igreja, com um sorriso, né, lá no prédio da igreja. Cumprimente-as, leve as visitas até as cadeiras, não fique sentado o tempo todo, fique em pé, faça bem feito, faz a limpeza, limpe até mesmo onde não pediram, faça a limpeza da melhor forma possível, faça bem feito, porque as pessoas vão sentar ali para louvar a Senhor, para receber oração, serem salvas. Foi obrigado a fazer algo para uma pessoa que se tornou seu inimigo? Faça bem feito. Mas ele vai pensar que eu fiquei com medo dele, problema dele. Você sabe que você não faz mal feito, porque fazer mal feito amarra a sua vida. Então, se você decidiu fazer bem feito, pediram para fazer algo no computador, no celular, faça bem feito, o melhor que você pode. Tem que comparecer à oração, mas está com dor de cabeça e cansado, você faltaria do seu trabalho por esse motivo? Claro que não, pastor, a empresa vai descontar do meu salário, então não falte desse trabalho também, pois essa falta é mal feito, muito mal feito, e isso vai amarrando a sua vida, você escolhe. Pediram para dar um recado a uma pessoa que você não gosta de conversar e nem ver, mandou uma mensagem no WhatsApp e nem acompanhou o resultado, ainda que o WhatsApp a gente precisa tomar muito cuidado, é fazer mal feito. Assumir um compromisso, dê o recado como se fosse alguém de sua família, que você ama tanto. Não faça mal feito, porque mal feito amarra a sua vida. Esse vício pode atingir todos os outros. Então veja bem, aqui nós estudamos 4. Amanhã eu vou falar dos 3 últimos. Dos 3 últimos vícios que estão destruindo a vida das pessoas. Então por hoje só, nós vamos estar refletindo nisso. São portas que entram demônios: xingar, a mentira, a inveja e fazer mal feito. E vamos deixar então os últimos 3 amanhã, para não estender mais a nossa live. Espero que todos tenham entendido, meditado, e é importante que nós estejamos aí. Se fazer bem feito, né? Hoje em dia o pessoal fala de fazer excelência. Em tudo você tem que fazer assim. Tudo, o melhor que você pode. Faça o melhor que você pode. A gente esmera, a gente faz. Por quê? Porque você entendeu que fazer mal feito atrai coisa mal feita. Vai amarrar a tua vida. Amém? Por hoje é só. Amanhã, com a graça do Senhor, a gente conclui o tema. Vamos então orar ao Senhor, pedindo a Deus para que nós possamos. Vamos orar aqui pelos irmãos e irmãs que estão
completando hoje 14 dias. São 43 que estão completando 14 dias. É o 14º dia do jejum de Daniel. Isso significa que nós já atingimos 66% do nosso objetivo. Pai Celestial, nós estamos te agradecendo pela graça do Teu Espírito, ó Deus, a Tua graça, a ajuda do Teu Espírito Santo que tem nos conduzido e nos dado força, sabedoria para nos conduzirmos, Senhor, ó Deus, no 14º dia do jejum de Daniel. E eu quero apresentar a Ti agora, Senhor, colocar no Teu altar todos esses nomes, com seus pedidos, cada um tem aí os seus pedidos, seus alvos, seus objetivos. Estamos buscando a Ti nesse momento, Senhor, ó Deus, recebemos a Tua palavra e estamos aprendendo, sendo treinados, todos nós estamos recebendo e essas mensagens têm nos abençoado. Apresentamos o Abraão Israel Rodrigues da Silva, Galberto Rodrigues da Silva, Arnaldo Rodrigues da Silva, Auris Moreira, Bruna Toniza Caires Galon, Catarina Augusta Rodrigues da Silva, Cícero Wilson Vitor de Jesus, Cláudia Aparecida Paula da Silva, Claudineia Lima Garcia, Claudineia de Paula, Cleusa Francisco Damasceno, Daniele Francisco Damasceno Arantes, Diana Batista de Araújo Melo, Diana Melo Ferreira, Edna Fernandes de Jesus, Elisângela Liliane Souza Leite, Elismara de Souza, Everton Fabiano de Souza, Fabrício Galon, Gilmara de Jesus Oliveira, Giovana Damasceno, Gisele Rodrigues Silva Pisani, Elisandra da Costa, Gislaine Lima, Ilza Toniza, Ivone Negrini, Geuciano Pereira da Silva, Jonathan William da Silva Rocha, Joyce Camila Oliveira Souza, Leonilda dos Reis Vitor, Luciane Carvalho, Magali Rondina, Mara Lúcia Danelon Miliani, Maria José dos Santos Silva, Maria Lucia de Jesus Rosendo, Maria Rita Paula Moreira, Mauro Ângelo Andriotti, Neide Vieira de Souza, Renata Placidelli Araújo, Sérgio Francisco de Melo, Suzana da Silva Antônio, Suzana Rodrigues da Silva, Wanda Maria Rodrigues Silva Gonçalves e Winem Ferreira da Silva. Glória a Deus. Agora eu quero que você... Nós vamos fazer o decreto. Todos os que estão presentes e aqueles que vão assistir a live depois, vamos tomar posse. A oração dessas 7 bênçãos do jejum de Daniel, os 7 decretos. Decreto 1. Que a tua casa seja uma morada do Altíssimo e Bom Senhor. E por isso ela seja um lugar de paz, harmonia e alegria e amor. Na promessa do Provérbios 15:6, na casa do justo há um grande tesouro. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 2. Que a tua casa seja um lugar onde cada membro da família sirva a Deus de coração e mente. E desfrute dessa bênção nas tendas do justo, a voz de júbilo e salvação. Salmo 118:15. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 3. Que a tua casa seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer, obedecer e viver pela palavra de Deus, na promessa do Salmo 119:105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você colha na tua casa todo o esforço do teu trabalho, das tuas orações, dos teus jejuns, com abundância e prosperidade para o sustento e bem-estar da tua família, na promessa de Lucas 6:38, com medida recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 5, que você tenha prosperidade e saúde, e haja libertação em sua casa, de todo tipo de mal, opressão e vícios, e assim, como será próspera a tua alma, a tua família, se torne discípulos de Cristo, na promessa de 1 João 5:18, 3 João 1:2. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 6, em nome de Jesus Cristo, eu coloco sobre a tua vida a promessa de Gênesis 12:3, na revelação de Gálatas 4:22-31. Serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que creem na promessa de Deus, porque somos filhos da promessa como Isaac, Romanos 4:16. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 7. Que pela graça de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, você fique firme na promessa e que ela seja o foco da tua fé emuná, como a fé emuná que teve Abraão. A bênção de Abraão está sobre você, conforme Gálatas 3:29. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos lá então. Vamos então aí
estar novamente aí verificando dos irmãos e irmãs presentes aí, né? Lembrança. Leonilda Vitor, Catarina Augusta, Diana Araújo, Joyce Camila, Wanda Maria, Cláudia Aparecida, Ilza Toniza, Fábio Souza, Liliane Leite, Diana Mello, Fabrício Galon, Winnie Ferreira, Cícero Wilson, Elisandra Costa, Willow 13, Arnaldo Rodrigues, Edna Fernandes, Lucier de Jesus, Mara Danelon, Jair Migliorini, Maria Rita, Joyce Camila, não sei se falei, já falamos aqui, Cláudia Aparecida, Elisandra Costa. Amém. Deus abençoe todos vocês, obrigado por estarem conosco e todos aqueles, né, que acabaram por estando impossibilitados de estar aqui hoje, que possam depois estar acompanhando e correndo com o tempo, mas para não perder todo esse tempo, que é um tempo, são 21 dias fechado, em que nós estamos focados, consagrando nossa vida na palavra, na oração, sendo realmente abençoados e abençoando, né? Porque nós estamos justamente nisso, ligando pela fé, estamos ligados, né? Hoje a internet permite isso, né? Seria impossível isso alguns anos atrás. Hoje Deus nos deu essa ferramenta e nós estamos usando para o bem, porque as pessoas estão sendo abençoadas, né? Mesmo depois serão abençoadas. Então amanhã nós vamos dar continuidade da palavra, e essa semana a gente entra com temas mais fortes e muito profundos e que vão fazer diferença na nossa vida, no nosso treinamento, porque hoje é sábado. Quando chegar sábado que vem, nós estaremos encerrando com a graça do Senhor. Então, até lá, façam todo o esforço, aqueles que não puderem, então continuem se atualizando para que a gente possa chegar juntos no mesmo tempo de consagração e da palavra do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero que você, agora, no encerramento, recebe a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Eu recebo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Vai recebendo. E tenha misericórdia de ti. Eu recebo. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que você tenha um sono abençoado, na promessa do Salmo 4, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Então amanhã, domingo, com a graça de Deus, começamos a última semana do nosso jejum de Daniel, de consagração a Deus. Às 21 horas, eu conto com você aqui, com todos vocês, e estaremos concluindo a mensagem, as 7 amarras da nossa vida, ou 7 vícios que amarram a nossa vida. Deus te abençoe. Nesse momento eu encerro essa transmissão, agradecendo a todos vocês e aguardando vocês amanhã com a graça do Senhor. Tenham um bom final de semana, na graça do Senhor Jesus Cristo e do seu Pai, o nosso Deus maravilhoso. Deus te abençoe.